Olá, eu sou o professor Marco Aurélio e é muito bom estar com você novamente. Você iniciará agora mais uma etapa de seu percurso na disciplina Teoria da História 1. É a abordagem da unidade 1 da disciplina, chamada o conceito de história. A unidade 1 tem os seguintes objetivos. Primeiro, compreender o significado semântico e historiográfico dos termos fundamentais para a teoria da história: história, historicidade e historiografia. Segundo, entender e analisar a aplicação correta das diversas dimensões do termo história. Em terceiro lugar, construir as dimensões distintas de emprego do termo historicidade e sua aplicação na escrita da história. Em quarto, compreender o conceito de historiografia e dominar a distinção entre este conceito e os de história e historicidade. E, finalmente, em quinto lugar, elaborar definições de história e de prática da escrita da história. Esta unidade é dividida em 3 seções, intituladas História, Historicidade e Historiografia. Na primeira seção, chamada História, você irá tomar contato com as diferentes significações e acepções da palavra história. E também abordará uma proposta de conceituação de história a partir de suas dimensões semânticas. O conceito de história é algo bastante complexo e difícil de ser trabalhado, pois a palavra história é polissêmica, isto é, possui mais de um significado. Desses significados possíveis de história, 3 são mais importantes. A primeira significação traduz história como o processo de vida dos homens em sociedade no tempo. É o que poderia ser chamado de história vivida. Uma segunda apreensão do termo história o vê como as representações do processo de vida dos homens em sociedade no tempo. É o que se poderia chamar de história representada. É o campo da história como produto de uma elaboração científica. A terceira forma de se compreender o termo história é como a designação de uma narração ordenada qualquer. É o espaço, quer de uma narração baseada na realidade histórica, quer dos contos de fadas, dos romances históricos. Seu caráter é essencialmente narrativo. E a questão da verdade acontecimental não se coloca aí como fundamental. A palavra história tem suas origens mais remotas numa raiz indo-europeia que significa ver. Dela deriva o grego histor, que significa ver no sentido de testemunhar. E como aquele que vê é quem sabe o que viu e conta o seu testemunho, em Heródoto, história é investigação, o processo de procurar, saber e contar. Assim, as ações de ver, saber e testemunhar estão na essência conceitual da palavra história. Isso leva a uma questão: o que é visto, sabido e testemunhado historicamente? Será que tudo é história? A resposta a essas perguntas está na seção 2 da primeira unidade, chamada Historicidade. Como a palavra história é polissêmica, uma questão se coloca como fundamental: o que é histórico? É uma pergunta mais difícil do que parece. A resposta a ela está no conceito de historicidade. Numa visão rápida, historicidade é o atributo de tudo o que é histórico, mas isso não responde à pergunta. É preciso tornar um pouco mais complexo o conceito de historicidade para responder à questão. Uma primeira compreensão de historicidade como definidora de limites daquilo que é histórico surge no século XIX, momento de consolidação dos modernos estados nacionais. Historicidade era vista, ali, como uma categoria da realidade social, definida pela dependência dos processos sociais e identitários, ou seja, históricos, do Estado Nacional. Poderia ser traduzida de maneira bem ampla como o sentimento de identidade que cada indivíduo carrega e que o constrói como indivíduo. Para os alemães, isso teria o nome de germanidade e para os brasileiros, de brasilidade.
No século XX, o termo historicidade desliga-se de suas origens ligadas às identidades nacionais e passa a ser visto dentro do campo específico da produção histórica. Passa a ser categoria que articula a ação do historiador com sua praxis social. Essa nova compreensão do termo vê no historiador aquele que atribui historicidades a seu objeto de estudo, o que permitiu a ampliação dos horizontes temáticos da pesquisa histórica com a inclusão de novos objetos não factuais. Fica claro, assim, a partir da análise dos termos história e historicidade, o caráter definidor da prática concreta do historiador, daquele que escreve a história para o campo do conhecimento histórico. No entanto, esta prática de escrita da história não é nem individual nem difusa. Ela é construída cultural e socialmente e tem objetivos, propósitos de diversos matizes, políticos, ideológicos, religiosos, econômicos e etc., que não são excludentes, mas se articulam no fazer a si mesmas das culturas e sociedades. É este conjunto de concepções e práticas que especificam as formas pelas quais as diferentes sociedades concebem e praticam a escrita da história, que você verá a seguir na seção 3, que faz a análise do termo historiografia. O conceito mais corrente de historiografia é estudo crítico sobre a história e os historiadores. O conhecimento histórico se produz social e historicamente, mas as sociedades possuem ideias e concepções diversas sobre a natureza e a dimensão da produção desse conhecimento. A recuperação e a análise das diferentes formas de concepção e escrita da história nas diferentes sociedades definem o âmbito da historiografia. Ela é uma produção cultural, um processo social e ideológico dotado de intencionalidades e objetivos, explícitos e também implícitos em suas formulações e práticas. O conceito de historiografia não é universalizante, que se formula explicitando leis de validade universal. A historiografia é, na verdade, um conjunto de concepções históricas e práticas de escrita da história que atende às demandas de seu espaço e tempo cultural e social. A historiografia é, por definição, plural e multiforme, posto que fundamental para a construção de identidades sociais fundadas na especificação e diferenciação de uma cultura, sociedade, nação ou Estado dos demais. Assim, a partir da constatação dessa pluralidade característica e intrínseca à historiografia, é que você irá, ao longo desta disciplina, elaborar um estudo crítico sobre a escrita da história. Irá percorrer as matrizes relevantes para a compreensão da contemporaneidade, dos processos de construção e representação e finalidades das concepções de história e práticas da escrita da história em seus diversos espaços, geográficos e sociais. E irá também conhecer os tempos cronológicos e naturais que especificam as diferentes culturas e sociedades. Siga em frente, sempre pensando na história como um espaço do passado vivido e construído, presenciado e representado, mas principalmente vivo, para você e para aqueles que o cercam. Bom estudo!